Gravando. João Guilherme, bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu estava fazendo. Deixa eu marcar aqui o tempo da aula que eu estava assistindo. Tá. Vamos aqui. Área de trabalho. Aula segundo ano. Nossa última aula eu falei com vocês que veríamos, eu estava até vendo aqui no meu canal, nossa aula foi dia 1º aqui. Nessa aula, finalzinho dessa aula, teve uma visualização apenas. Pensem aqui numa vareta. Teve uma visualização apenas, acho que todo mundo compreendeu aqui esse finalzinho, que teve uma visualização só. Eu acho que todo mundo compreendeu aqui essa questão que eu comentei, né? Da dilatação volumétrica. E aí, então, a gente calcula o volume de um objeto multiplicando as 3 dimensões que ele tem: altura, largura e espessura. Se for um cubo que tem lados iguais, o volume fica sendo o lado A ao cubo, né? Então, vocês devem se lembrar. E aí, eu falei o seguinte, que a variação do volume era calculada a partir dessa expressão, que vocês devem também se lembrar, onde ΔV é a variação do volume, V0 é o volume inicial, esse gama, essa letra que está aqui no meio, é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá vendo? E ΔT é a variação de temperatura que ele sofreu, correto? Então, essa é a equação que resolve os problemas de dilatação volumétrica. Mas, para isso, vocês precisam compreender quais são as unidades, né? Que a gente apresenta essas grandezas. Então, pode ser metro cúbico, né? Que é a unidade no sistema internacional. O gama, o coeficiente de dilatação, é apresentado em graus Celsius a -1. E a variação de temperatura é indicada na unidade graus Celsius. Correto, pessoal? Então, olha, é muito importante que vocês não deixem isso tudo passar apenas na aula,
porque aí vocês não conseguem aprender. Se vocês não assistirem às aulas novamente, se as coisas correrem muito depressa, a gente fica achando que vocês estão entendendo tudo. E eu conversei isso com o professor, como é o nome dele? L10? Lindauro. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver. Laurindo. Conversei isso com o professor Laurindo, né? De que a gente, principalmente ele, eu fico mais preocupado, talvez, não sei, assim, de ficar perguntando se vocês estão acompanhando essas ideias que a gente está passando para vocês. Mas, e muita gente não responde, e os que respondem que estão em dúvida, a gente vai tentando sanar. Mas quando eu pergunto, faço algumas perguntas, tentando tornar a aula interativa e buscar de vocês quais são as falhas, o que a gente precisa melhorar, a gente percebe que, por exemplo, vocês têm compreensão de como fazer a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico? Porque é isso que vai ser pedido nas provas, né? E aí, às vezes, passa batido, vocês não assistem às aulas de novo, vocês deixam de interagir com os professores, fazer uma revisão, perguntar, tentar fazer os exemplos. Eu, pelo menos, estou sentindo muita falta disso. E quando a gente vê o número de visualizações de uma aula onde eu tento deixar isso claro para vocês né, não visualizam. Então, vocês entendem isso, olha, que quando um sólido que tem uma dimensão inicial sofre aquecimento, ele se expande, ele aumenta, ele se dilata, então ele passa de uma dimensão, né, de comprimento, largura e altura que era um azinho, e ele passa para uma dimensão de comprimento, largura e altura azão. O que isso significa? Significa que o sólido dilatou. Então, esse desenho, quando vocês fizerem exercícios, tem que estar na mente de vocês. Porque a cada aula que passa, a gente vai andando com o conteúdo. Mas eu fico muito em dúvida, porque, né, eu vejo que vocês não interagem e que vocês não assistem às aulas. Fico preocupado de que, né, quando eu pergunto, vocês sabem transformar centímetro cúbico para metro cúbico? Se aparecer uma questão dessa no Enem ou numa prova mesmo nossa, eu percebo assim que vocês vão dizer que não sabem. Mas não sabem e também não procuram saber, porque a gente não tem contato de vocês, pouquíssima gente ou quase ninguém tira dúvida, nem assiste às aulas que a gente disponibiliza. O que está acontecendo? Eu estou equivocado? Está todo mundo entendendo tudo? Está tudo bem? A gente pode continuar? Sim, Vivian. Ah, beleza, então. Então eu estou equivocado, né? Estou com uma falsa impressão. Tá ótimo. Vamos ver. Beleza. Era isso que eu queria. Era uma segurança dessa. Ok, então nós temos essas equações. Essa primeira equação que eu estou mostrando aqui, olha, que eu estou circulando, vocês estão vendo, né?
ΔV igual a V0 gama ΔT, também pode ser apresentada desta outra maneira. V menos V0 que multiplica 1 mais gama vezes ΔT. É a mesma fórmula, viu? Só que ela é modificada. Né? Isso daí é a mesma coisa. Bem, e aí eu falei o seguinte, olha só, é muito importante vocês notarem isso. Se as coisas dilatam e o líquido está sempre dentro de um recipiente, o recipiente também é aquecido junto com o líquido. E aí você tem duas dilatações. Tem a dilatação do recipiente e tem a dilatação do próprio líquido. Conseguem perceber isso? Bem, como geralmente o líquido pode dilatar mais, uma certa quantidade desse líquido, depois de aquecido, pode vazar do recipiente. Esse restinho que vaza é que a gente chama de dilatação aparente, porque não foi só isso que dilatou. A gente tem que levar em consideração que o recipiente também dilatou, então ficou alguma parte do líquido dilatado dentro do recipiente. Vocês entendem isso? Conseguem visualizar mentalmente? Atividade a gente vai fazer hoje. Não teve atividade, porque a gente não conseguiu concluir, né, essa ideia. Tá certo? Mas então tá bom, né? A ideia da dilatação aparente é porque parte do líquido que vaza não é a dilatação total. Você tem que descontar uma parte que o próprio recipiente dilatou. Tá, sabendo disso, a gente sabe que então o volume de líquido transbordado na figura corresponde ao que a gente chama de dilatação aparente. Como é que se calcula essa dilatação aparente? Para calcular o volume do líquido que transborda do frasco, nós vamos utilizar esta equação. A variação delta do volume aparente é igual ao volume inicial vezes o gama, ou coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação da temperatura. Então você tem ΔVAP, a dilatação aparente, também é dada em metros cúbicos, o volume inicial também é dado em metros cúbicos, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente é graus Celsius a menos 1, e a variação da temperatura é em graus Celsius. Então, na fórmula anterior, ΔV aparente corresponde ao volume do líquido que transbordou, enquanto gama aparente é o coeficiente de dilatação aparente. Para a gente conseguir calcular o coeficiente de dilatação aparente, a gente vai levar em conta a dilatação que o frasco sofreu, porque ele continha parte do líquido. E aí a gente calcula também a dilatação volumétrica do recipiente, ou frasco, como aqui vem dizendo. E como é que calcula a dilatação volumétrica? É sempre o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação agora do frasco, e a variação de temperatura que ele sofreu, que é a mesma variação de temperatura do líquido que está dentro dele. Então as dimensões são as mesmas, continuam as mesmas. E aí, olha só, perceba que a variação volumétrica real, que a gente vai levar esse R aqui, é igual à dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica do frasco. Tá vendo? Então tem uma dilatação volumétrica real do líquido, que vai ser sempre calculada com a variação aparente mais a variação do frasco, a variação volumétrica do próprio frasco. Tá vendo? Então tem esse detalhezinho. Vocês fiquem espertos e a gente vai ver como isso funciona num exercício.
Ok? Finalmente, o que a gente pode concluir aí é que o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser a soma dos coeficientes de dilatação volumétrica aparente mais a do frasco que o líquido onde é que contém o líquido, né? Então, a relação acima indica que o coeficiente de dilatação real do líquido pode ser encontrado realizando a soma entre os coeficientes de dilatação aparente e do frasco. Essa ideia ficou clara para vocês? Então, são um conjunto de equações que a gente tem que levar em conta. Se tiver dilatação de líquido, esse líquido está dentro de um recipiente. Então, a gente tem que calcular a dilatação volumétrica do próprio recipiente, a dilatação volumétrica do líquido que está dentro do recipiente e a dilatação real, né, a variação da dilatação volumétrica real do líquido vai ser a soma da dilatação aparente mais a dilatação do próprio frasco. Percebeu? Ok? Vocês podem me dizer aqui, está tudo ok com essa ideia? Ou alguém tem dúvida? Compreenderam a ideia, o conceito? É importante. O conceito de dilatação aparente? Isso. Compreendi. Compreendeu, Maria Clara? Beleza. Diogo também, João Guilherme. Tá ótimo. Então, agora a gente vai ver um exemplo. Olha, não é tão complicado. Vocês têm que coletar os dados, né, do exercício. Então, olha só. Ele está pedindo, determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de um líquido que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos quando é aquecido de 25 para 225 graus Celsius. Então, tá vendo? Olha só. O que vocês percebem da leitura desse enunciado? Eu pergunto a vocês, a variação de temperatura que o líquido foi aquecido, vocês acham uma variação alta ou baixa? A temperatura aumentou muito ou não? O que vocês acham? Qual é a variação de temperatura nesse caso? Variou muito, né, João Guilherme? Variou de quanto? Muito por quê? Quem pode me explicar? Qual a variação de temperatura desse líquido, desse suposto líquido? Hein, gente? Vamos participar? Fala para mim. Variou de quanto? Variação é tipo a diferença? É exatamente a diferença da temperatura final menos a temperatura inicial. Qual foi a variação? Volto. Qual foi a variação de temperatura? De 25 para 225. Qual é a temperatura final? Alguém fala no áudio, por favor. O chat está colocando 200 graus. A variação total foi de 200 graus, né? Porque é a temperatura final, que é 225, menos a temperatura inicial, que é de 25.
Então, a variação de temperatura, que é o ΔT, é de 200 graus. Então, olha, percebam só, uma variação considerável, uma variação de temperatura de 200 graus. Agora eu pergunto para vocês, em compensação, a dilatação dele foi alta ou foi baixa? O que vocês podem me dizer? Então, o que vocês percebem? Apesar de uma grande variação de temperatura, a variação de um volume desse líquido foi alta ou foi baixa? Alta. A variação no volume também foi alta? A gente já está falando agora do volume. A variação de temperatura a gente conseguiu perceber que foi alta. E a variação no volume? Tá lá, eu não vi não. A variação no volume, ó, vê de novo. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos. Que informações são essas em relação lá a essas incógnitas, né? Esse o que é, qual é o volume final, qual é o volume inicial? O que vocês entendem? A interpretação desse texto te dá qual informação? Por exemplo, quem é o volume inicial? Quem é o volume final? Porque a gente conseguiu calcular o ΔT porque a gente conseguiu identificar a temperatura final e a temperatura inicial. Aí a gente fez a diferença e encontrou a variação de temperatura ΔT. Então a gente fez temperatura final é 225 menos a temperatura inicial, que é de 25. Logo, a gente sabe que ΔT, que é a variação de temperatura, é igual a 200 graus. Graus o quê? Graus Celsius. Tá vendo? Agora, eu consigo fazer a mesma verificação para os volumes? O que vocês me dizem? Qual é o volume inicial de acordo com o enunciado? Um metro cúbico. O volume inicial é 1 metro cúbico, né? Então vocês conseguem, devem conseguir verificar isso. Volume inicial está ali no enunciado. É 1 metro cúbico. Tá, e que informação mais vocês possuem? Essa informação aqui, ó. O final. Essa é a final? Será que essa é a final? Ele está falando aqui, olha, que o líquido sofre uma dilatação de 0,05. Então, foi a dilatação que ele sofreu. E você tinha um volume inicial de 1 metro cúbico e ele sofreu essa dilatação,
quer dizer que esse não é o volume final. Esse é a dilatação que ele sofreu. É o ΔV, viu? É o ΔV. Consegue perceber a diferença? Não é o volume final, não. Esse valor aqui é o valor da dilatação que ele sofreu. Então, olha, apesar de uma variação de temperatura bastante alta ou considerável, a variação no volume foi pouca, né? Ele não, essa quantidade aqui não dilatou tanto. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer ao ler um enunciado é perceber, entender do que se trata e coletar as informações. Se a gente consegue verificar isso, eu vou apagar aqui. Se vocês quiserem, vocês tirem um print aqui dessa tela. Printa essa tela, porque eu vou usar a resolução que já está aqui. A gente fez uma análise do problema. Agora a gente vai ver a resolução. Tá? Posso apagar? Hein? Alguém pode falar para mim? Aí, obrigado. Então, agora a gente vai ver a resolução. A gente já tem conhecimento que qual foi a variação de temperatura, o que é o volume inicial e o que é a dilatação. Então, a gente tem que utilizar essa equação para calcular o gama. O que ele está pedindo é o coeficiente de dilatação. Então, nessa equação, o que eu quero calcular, é o gama, o coeficiente de dilatação. Tá vendo? Essa letrinha aqui, É isso que eu quero calcular. Para isso, eu tenho que saber quem é o ΔV, que eu acabei de identificar. O ΔV é o 0,05 e o V0 é 1 metro cúbico e o ΔT eu fiz o cálculo. É a variação de temperatura de 200 graus. Vamos ver como é que fica a substituição? Olha só. No lugar de ΔV, coloquei 0,05. No lugar de volume inicial, eu coloquei o 1. E no lugar do ΔT, eu coloquei 225 menos 25. Aqui está errado, eu terminei errando. Menos 25. Tá certo? Então, isso daqui, 225 menos 25 dá 200. Tá multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Tá vendo? Então, isso aqui tudo é o nosso ΔT, que a gente já sabia que é de 200 graus. 200 graus está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Agora, quanto é que é 0,05 dividido por 200? Aí vocês têm que saber fazer esse cálculo na mão. Vocês sabem fazer? Sabem fazer essa divisão? Se vocês fossem fazer essa divisão, se essa divisão caísse na prova do Enem, todo mundo sabe resolver isso? Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer essa divisão no caderno de vocês. Tentem fazer, por favor. E aí alguém me mostre, pode até compartilhar a tela, ou me mostra aí alguém que fez. Porque é importante, gente, saber que vocês estão conseguindo fazer operações desse tipo. E aí, a gente só pode pedir que vocês mostrem.
para eu poder saber que eu posso dar sequência. Agora, eu acredito que alguns não saibam fazer essa divisão. Será que eu preciso fazer ela para vocês? Como é que vocês fizeram? Vivian sabe fazer. Quem pode mostrar ou falar como que fez? Só falar. Isso é tão estranho. É tão estranho quando vocês se negam a fazer alguma interação com o professor. Eu fico achando quão absurdo é, né? É por medo, não sabe fazer. Não saber não é errado, mas você precisa me falar. Alguém precisa me falar: olha, não sei fazer. Pode mostrar, professor? Ou algum colega pode dizer: colegas, eu sei fazer, fiz assim, olha, e mostrar. É uma aula que seria interativa. Mostro aí? Mostro aí? Mostro. Vamos fazer? Eu vou fazer de um jeito. Tem várias maneiras de fazer isso daqui. Eu vou fazer essa daqui assim, olha. Talvez eu gosto mais de fazer assim. Olha, eu sei que 0,05 é 5 dividido por 100. E tudo isso está dividido por 200. Então, eu vou usar uma regra que é divisão de uma divisão. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? É 1 sobre 200. Tá vendo? Então, olha, fazer essa divisão, fazer 0,05 dividido por 200, é o mesmo que fazer 5 vezes 1 é 5. Dividido por, aqui, 100 vezes 200 dá quanto? 4 zeros, né? É o mesmo que dividir 5 por 20 mil. Mas como é que eu faço isso daqui? Eu tenho que igualar o número de casas decimais. Então, para 5 virar 50 mil, eu vou ter que ir incluindo uma porrada de zero, né? Um, dois, três, 4. Então eu tenho que igualar o número de zeros. Eu coloquei um zero aqui e vou colocar um zero aqui. Eu coloquei um zero aqui e vou colocar um zero aqui. Eu coloquei um zero aqui, vou ter que colocar um zero aqui. E 5 mil ainda não dá para dividir por 20 mil. Eu coloco mais um zero aqui, aí dá. Agora 50 mil dividido por 20 mil dá. Dá quanto? Dá 2. 2 vezes 20 mil dá 40 mil. 40 mil, opa, menos 50 mil menos 40 mil dá quanto? Dá 10 mil, não é? 1, 2, 3. Agora 10 mil dividido por 20 mil dá meio, né? 5, né? 5. Quanto é que é aqui?
E aí fechou. Quer dizer, é 0,00025, né? 25 milésimos. Tá certo? Isso aqui eu vou mostrar finalmente em potência de 10. Eu vou colocar aqui, ó, ando com a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Eu posso mostrar isso aqui como 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. A unidade é graus Celsius, né, a menos 1, porque é o coeficiente de dilatação que a gente está calculando. Graus Celsius a menos 1. Tá vendo? Então, olha só o que a gente pode fazer com a matemática. Uma série de regrinhas da matemática que ajudam a gente a fazer um cálculo, e a gente tem inclusive que aprender a colocar na forma de potência. Tá vendo? Então, só para conferir, é exatamente isso daqui. Viu? Então, a divisão, pessoal, é importante que vocês consigam fazer essa divisão. Viram? Dois vezes 20 mil, 40 mil, faz a sua simplificação, né? Aí 10 mil não dá para dividir por 2, coloca mais um zero. Foi isso que a gente fez. Aí 5 vezes 20 mil dá 100 mil. 100 mil menos 100 mil dá zero. Aí a gente conclui a divisão. Lembram disso? Entendeu, Diogo? Beleza. Aí. Sobre o quê? Esse final, eu tive que acrescentar o zero, porque 10 mil não dá para dividir por 20 mil. Aí eu coloco mais um zero. Aí fica 100 mil. Dá 5, né? Dividido por 20 mil dá 5. 5 vezes 20 mil, 100 mil. 100 mil menos 100 mil dá zero. E aí eu coloquei o valor em potências de 10. Porque é a notação científica. Tá certo? Mas é o mesmo valor que está batendo aqui, ó. 0,00025. Beleza? Ah, eu entendi agora. Mas por que 1 sobre 200? Ué, porque quem é que está aqui, olha? Quem é que está no denominador do 200? O denominador é 1. Você compreendeu agora? Então, eu repito a primeira fração, 5 sobre 100, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 200 sobre 1 é 1 sobre 200. No denominador, quando não aparece nenhum número, é porque tem um 1. Viu, Vanessa? A fração. Tá vendo? Então, a gente tem que conseguir fazer esse cálculo na mão. É claro, gente, que eu mostrei esse procedimento todo aqui, porque é a primeira vez que eu fui solicitado e estou mostrando o caminho, como é que faz o cálculo. É claro que você não vai precisar fazer assim todas as vezes, né? Você não precisa passar por isso todo o tempo. Conforme você vai adquirindo experiência, você já sabe o que você precisa fazer. O que você precisa fazer é igualar o número de casas decimais. E aí você já pode partir direto para igualar o número de casas decimais, né? E à medida que você vai fazendo igualando as casas, você vai acrescentando zeros. Tá bom?
Bem, vamos ao próximo. Olha, é importante porque as unidades vão mudando e à medida que a unidade muda, você pode talvez precisar fazer uma conversão das unidades. Já deu 11 horas. Eu também dei uma olhadinha. Passou voando. Vamos lá no próximo. Um frasco de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 elevado a 6 graus Celsius a menos 1, apresenta uma capacidade térmica de 1000 ml. Capacidade térmica, olha, conceito lá das primeiras aulas. A temperatura de 20 graus Celsius encontra-se completamente preenchido por um líquido desconhecido. Ao aquecermos o conjunto até 120 graus Celsius, 50 ml de líquido transborda para fora do recipiente. Determine os coeficientes de dilatação aparente, o coeficiente de dilatação real do líquido e a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. E aí agora, né, a gente tem que até fazer um alongamento, um exercício aqui para mandar ver. Eu quero calcular a dilatação volumétrica aparente. Então eu vou usar essa primeira equação. E aí, a dilatação do volume aparente é esse valor de 50 ml. É o que transborda. Vocês viram que a gente falou para vocês que o que transborda é a dilatação aparente. Tá vendo? Então, o valor de ΔV aparente é os nossos 50 ml. O volume inicial, olha só, o volume inicial é o quanto ele, né, e cabe inicialmente, é o 1000 ml. Aqui é volumétrica. Achei de errinho aqui, desculpem. Volumétrica, não é capacidade térmica, não. Volumétrica. É capacidade volumétrica inicial, né? Então, é o V0, é de 1000 ml. Quanto vale 1000 ml, hein? Fica aí para pergunta para vocês raciocinarem. A temperatura inicial de 20 graus Celsius, então, temperatura inicial... Vou botar assim, o T inicial, temperatura inicial é 20 graus Celsius, e a temperatura final é de 120. Então, a temperatura final é de 120. Pergunto a vocês, novamente, é o mesmo raciocínio. Qual é o valor do ΔT?
a variação de temperatura, ΔT, é fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. 120 menos 20 dá 100. 100 vezes 1000 dá 100.000. Está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Agora a gente tem que fazer essa equação, esse cálculo. Novamente, 50 dividido por 100.000. Quando é assim, olha, é mais simples. Você só precisa, né? Você pode até eliminar aqui. Agora, você tem que... você cortou esse zerinho, mas vai ter que agora... 5 não dá para dividir por 10.000. Você tem que completar as casas decimais. E à medida que você completa as casas decimais, você vai acrescentando ali no quociente, né? 10.000, né? Então, acrescentei um zero aqui, acrescentei um zero aqui. Acrescentei um zero aqui, outro zero aqui. Acrescentei mais um zero aqui, outro zero aqui. Agora, 5.000 dá para dividir por 10.000? Ainda não. Então, vou colocar mais um zero aqui. Zero aqui. Agora, tenho 50.000, dá para dividir por 10.000? Dá. Dá quanto? Dá 5. 5 vezes 10.000 dá 50.000. Para 50.000, falta mais nada. Então, eu acabei a minha divisão. Acabei a minha divisão. Deu resto zero. Olha, o número 0,005. Se eu tiver que mostrar isso em notação científica, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas, para ela vir parar aqui no final do 5. Então, é 5 vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade? Eu estou calculando a dilatação aparente, o coeficiente de dilatação aparente, tá vendo? Então, coeficiente de dilatação aparente é 5 vezes 10 a menos 4. Tá aqui. A unidade é graus Celsius a menos 1. Não esqueçam de colocar as unidades. Compreenderam esse também? Vai ficando mais simples, né, da gente compreender. 1 litro. Isso. Compreenderam esse também? Está clareando as ideias, pessoal? Está ajudando? Está sendo bom fazer? Positivo. Ótimo. Beleza, gente. Vamos lá. Ainda tem o quê? Eu quero calcular o coeficiente de dilatação real do líquido. Então, eu preciso fazer o quê? Para calcular a dilatação real do líquido, a gente precisa calcular a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Então, eu vou usar a equação para o frasco. Novamente, olha o que a gente tem. Lá no enunciado, ele fala, olha só, o frasco de vidro tem coeficiente de dilatação volumétrica igual a 27 vezes 10 a menos 6. Então, este valor aqui, pessoal, esse valor aqui é o valor do gama F. Tá vendo? E aí a gente vai calcular a dilatação volumétrica do frasco de vidro com este valor.
Aqui, ó. Preciso saber qual é a variação do volume do frasco, o volume inicial do frasco, o gama do frasco e a variação de temperatura. Então a gente tem tudo isso aqui. Olha só. O volume inicial foi de 1000. O gama do frasco é 27 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura que ele sofreu foi a mesma que o líquido. Foi de 100 graus. Quando a gente multiplica isso daqui tudo, ó, quanto é que é? É 1000 vezes 27 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Vocês sabem fazer esse cálculo? Tem que saber fazer esse cálculo. Vou colocar tudo em potências de base 10, que fica mais fácil. Olha, 1000 é 1 vezes 10 elevado a 3. Concorda comigo? Agora, 27 vezes 10 a menos 6, eu repito. Repetir. E o resultado do que está dentro do parênteses aqui é 100. Mas 100 é quanto? É 1 vezes 10 ao quadrado. E aí, olha só, probleminha de potência de 10. O que que a gente faz? Multiplicação de potência de mesma base. Ah, aqui não é 5, é 7, né? Desculpa. Vocês nem para me chamarem a atenção. Então, 1 vezes 27 vezes 1 dá 27. Agora, potência de mesma base, o que que a gente faz? Repete a base, que é a base 10, e soma os expoentes. 3 com menos 6 dá menos 3. Menos 3 com mais 2 dá menos 1. E menos 1, né, 10 elevado a menos 1, é o mesmo que... É o quê? 10 elevado a menos 1. É o mesmo que 1 sobre 10. Nossa, só estou botando 5. Jogar na Mega Sena esse número. Que é 7. Então, multiplicar por 10 a menos 1 é o mesmo que dividir por 10. 27 dividido por 10 é 2,7. Compreenderam esse cálculo? Utilizando potências? Vocês lá na propulsão estão aprendendo potências? Fizeram já revisão na matemática de multiplicação de potência de mesma base? Vocês sabem fazer o cálculo? O que é sério, Vanessa? Oi? Isso, Guilherme. Melhore. Faz uma revisão. Se tiver dúvida, pode perguntar. Acho que lembro. Vinícius acha que lembra? Qual parte que você lembra, será? Nem acredito que tu falou uma merda dela. Quem falou o que, gente? Lembro de potências. Professor, qual o nome do símbolo que parece um V? Esse daqui? Deve ser esse, né? Tirando delta, não sei não. É a Vanessa aí que tá perguntando. É o gama. Essa letrinha
essa letrinha aqui, que a gente está usando para representar o coeficiente de dilatação, é uma letra assim, ó. Pode botar umas perninhas aqui. É um L de cabeça para baixo, mas é a letra gama. Vocês podem fazer assim, ó, assim também. É só uma letra grega que eles usam para representação das coisas. É importante saber que o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Se for gama F, é o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Ok? E é importante também que vocês lembrem da multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 3 mais menos 6 mais 2 é igual a menos 1. Por isso que o expoente aqui ficou menos 1. Mas, outra regra de potência que vocês devem saber, devem se lembrar. Todo expoente negativo pode ser escrito como uma fração. Então, uma potência A elevado a menos N, de maneira geral, pode ser escrito como 1 sobre A elevado a esse expoente, só que positivo. Então você pode fazer vice-versa, inclusive, né? É uma igualdade. Então você pode mostrar expoente negativo como um expoente positivo no denominador, ou o contrário. Um expoente positivo no denominador pode ser escrito como um expoente negativo. E aí por isso que eu escrevi isso daqui, ó, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Que por fim, fazendo a multiplicação, nós temos 27 vezes 1 é 27. Dividido por 10 dá 2,7. Compreenderam esse cálculo? Então, pessoal, é de suma importância que vocês consigam resolver cálculos com potências, fazer divisão. Concentrem-se aqui para não conversarem tanto no chat. Vocês estão dispersando, galera. O foco deve ser o exercício aqui. Tá tudo bem? Tá claro esse exercício também? Beleza, então. Valeu, vamos para o último, a última questão que pedia, ó, lembra lá. Agora eu quero saber qual foi a dilatação sofrida pelo frasco de vidro. Para calcular a dilatação sofrida pelo frasco de vidro, a gente, né, vai somar a dilatação, a gente calcula, né, 50 mais 2,7, correto? Porque a dilatação do frasco foi 2,7 e a dilatação aparente do líquido foi 50 ml. Então, a dilatação real
do líquido é 50 mais 2,7. Que é simples, né? 52,7. Então, olha, o resultado da resposta indica que o líquido no interior do frasco sofreu uma dilatação real de 52,7 mililitros. Para calcular finalmente o coeficiente de dilatação real do líquido, a gente tem que somar o coeficiente de dilatação aparente com o coeficiente de dilatação do frasco. Agora eu tenho que somar 5 vezes 10 a menos 4, mais 27 vezes 10 a menos 6. Quem sabe fazer soma de potências com expoentes diferentes? Agora eu quero que vocês façam uma pesquisa aí na internet urgente. Vocês vão fazer assim, olha, como somar expoentes diferentes. Por exemplo, aqui, faça o olho aí, faça uma pesquisa básica, rápida, e me diga como é que eu vou somar os expoentes. Esse aqui não tem, né? Vamos ver lá no Braille, aqui no WikiHow. Como é que a gente soma, como é que a gente soma potências com expoentes diferentes? Mesma base e expoentes diferentes. Somar potências de mesma base e expoentes diferentes. Vocês estão fazendo essa pesquisa? Faça e me respondam, me expliquem como é que foi que ele chegou nesse resultado aqui. Como é que soma 5 vezes 10 a menos 4 mais 27 vezes 10 a menos 6? É ruim explicar, mas você compreende? Você sabe como fazer essa soma, Carlos Eduardo? Sabe? Ótimo. Esse jogo de sinal, o jogo de sinal é na multiplicação. Viu, João Guilherme? Aqui nós temos uma soma. Não tem como repetir base e somar expoente ou fazer jogo de sinal, não. Eu tenho que transformar um expoente, eu tenho que igualar ao outro. Eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Eu tenho que fazer 27 vezes 10 a menos 6 virar alguma coisa vezes 10 a menos 4. Eu tenho que igualar as potências. Como é que eu igualo essa potência aqui? Como é que 10 elevado a menos 6 vira 10 elevado a menos 4? Ai, tô ruim da coluna. Hein, galera? Volto. Como é que eu transformo, Vanessa, 10 a menos 6
em 10 a menos 4. Eu ando com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Esquerda? Foi um chute, Vinícius? Se acertar foi. Eu explicar? Não, eu quero que vocês façam uma breve pesquisa. Pesquisem primeiro aqui. Dá uma procurada e dá uma lida. Porque é melhor vocês construírem o conhecimento do que eu ficar entregando tudo, entendeu? Vai memorizar melhor se você procurar e construir o seu conhecimento. Pensa um pouco. Será que é para a esquerda? Será que é para a direita? O que aconteceria com este número? Olha aqui. Vou abrir um negócio aqui novo. Vamos pensar aqui, ó. Matemática é assim, galera. Vocês têm que raciocinar. 27 vezes 10 elevado a menos 6. Então, olha só. Eu quero transformar 10 a menos 6, eu quero transformar em 10 a menos 4. O que a gente pode fazer aqui para isso acontecer, hein? Por exemplo, se eu dividir essa potência por 10 a menos 2, qual vai ser o resultado aqui geral? Quanto que isso vale? Hein, galera? Fala aí pra mim. Se vocês falassem no coisa, ajudaria muito quem está com áudio e participando. Ajudaria muito, porque toda hora eu tenho que voltar para essa tela para entender o que vocês estão falando no chat, sei lá. Olha aqui, eu estou tentando explicar para vocês por que anda para a esquerda. Veja aqui, olha. O número original era 27 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu dividir 10 elevado a menos 6 por 10 a menos 2, quanto é que dá essa divisão das potências? Essa divisão dá exatamente o que a gente está querendo, né? Dá 10 a menos 4. Não é? Porque na divisão você repete, na divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então fica 10 é a base, menos 6 é o primeiro expoente, menos 2 é o outro expoente. Então, menos com menos é aquele jogo de sinal que vocês disseram aí no chat. Agora aqui usa. Na divisão e na multiplicação usa o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E menos 6 mais 2 é 10 a menos 4. É o que a gente queria. Tá vendo? Então, se eu dividir por 10 a menos 2, eu obtenho o expoente que eu quero. Só que eu não posso fazer essa divisão a qualquer custo.
Se eu dividir por 10 a menos 2, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2 para não alterar a minha expressão. Porque se eu multiplico e divido por 10 a menos 2, eu estou fazendo uma multiplicação pelo número 1, que é o número neutro da multiplicação. Ou seja, eu não altero, eu estou fazendo minha conversão, mas mantendo minhas propriedades matemáticas. E aí, olha, 10 a menos 2 multiplicado, 10 a menos 2 é 1 sobre 100. 27 dividido por 1 sobre 100 é 0,0... Aliás, 27, né? É 0,27. Então, olha, a gente conclui o quê? Para que a gente possa para que a gente possa transformar 10 a menos 6 em 10 a menos 4, basta andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Então, a origem, o processo matemático que a gente fez foi esse aqui todo. Mas a regrinha que vocês precisam, né? Isso daí é coisa feia de se fazer, né? Memorizar, e ninguém tem que memorizar nada. As pessoas têm que saber o processo, tem que conhecer e dominar as operações. Mas, por facilitação, muita gente acostuma a memorizar sem saber nem o que é que aconteceu. Mas eu tentei explicar aqui para vocês e é isso. Na verdade, o que você está fazendo quando anda com as casas com a vírgula para a esquerda e transforma de potência de 10 a menos 6 para 10 a menos 4 é um processozinho que você fez aqui de multiplicar e dividir pela mesma potência que nos dá o valor desejado. No fundo, a gente resume para essa regra, entre aspas, né? Para eu diminuir o expoente dessa potência, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda, porque de menos 6 fica menos 5, menos 4. Viu? Compreenderam? Então, olha, virou 0,27, né? Então, aqui, nessa parte aqui do meu cálculo final, eu posso mostrar assim, ó. Opa! Eu posso mostrar assim. Que este número ficou 0,27 vezes 10 a menos 4. Aí, quando as potências estão na mesma, com o mesmo expoente, eu posso fazer a soma. 5 mais 0,27 dá 5,27. E repito a potência que é 10 a menos 4. E aí eu concluo o meu exercício. Tá vendo? A questão toda é saber trabalhar com a regra matemática. Não entendi, sinceramente. Para você simplificar tudo isso que eu falei, Vanessa, é só você andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Pronto, acabou. Entendeu? Se você tem um expoente negativo e quer reduzir esse expoente, você anda com a vírgula para a esquerda. Entendeu agora? Então, 27 vezes 10 a menos 6 é 0,27 vezes 10 a menos 4.
Porque é 6 menos 4. Aonde que tem 6 menos 4? Não, eu falei assim, olha, Vanessa, 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2 dá 10 a menos 4. Compreendeu? Da onde saiu o 10 a menos 4? Daí tem que andar 2 casas para a esquerda. Porque foi essa potência que apareceu aqui por mágica, que a gente sacou na realidade, que eu tenho que dividir o 10 a menos 6 para obter o 10 a menos 4. Entendeu? Então eu andei 2 casas para a esquerda por causa disso. Eu percebi que para transformar 10 a menos 6 em 10 a menos 4, eu tenho que dividir 10 a menos 6 por 10 a menos 2. Então por isso que eu ando 2 casas para a esquerda. Para transformar 10 a menos 6 em 10 a menos 4, que era o meu objetivo, eu tenho que dividir essa potência por 10 a menos 2. Então, por isso que eu ando 2 casas para a esquerda. Porque dividir por 10 a menos 2 é o mesmo que dividir por 100. Né? Que multiplicar por 10 a menos 2 é o mesmo que dividir por... Por que não é 10 a menos 3, já que é dividido? Porque 10 a menos 3, quanto é que dá 10 elevado a menos 6? Boa questão, essa daí. Por que não é 10 a menos 3? Porque 10 elevado a menos 6 dividido por 10 a menos 3 dá quanto? Quanto é que dá isso daqui? Fala para mim, Vanessa. Por que não é 10 a menos 3? Porque as duas bases foram igualadas. É 10 a menos 4. Então, eu somei os números, 5 mais 0,27 dá 5,27. E repeti as bases, 10 a menos 4. Compreendeu agora? Por que 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 2 deu 10 a menos 4? Ué, porque você tem que repetir a base. Ó. Sim, a potência é 10 a menos 4. Foi o que a gente fez a transformação. Mas como eu falei para vocês, olha, eu não posso dividir apenas sem alterar. Se eu dividir por essa potência, eu tenho que multiplicar por ela também, para não alterar o número. E fazer 27 vezes 10 a menos 2 é que faz aparecer o 0,27. Então, o que está aqui circulado de amarelo é 10 a menos 2. É 10 a menos 4. 0,27 foi porque eu peguei 27 e multipliquei por esse valor aqui. 10 a menos 2.
10 elevado a menos 6 dividido por 10 a menos 2 não é 10 a menos 3. Não sei de onde você tirou 10 a menos 3. Bem, a questão é, para vocês transformarem a potência, bastou andar 2 casas para a esquerda. 10 a menos 6, para transformar para 10 a menos 4, anda 2 casas para a esquerda. Vocês entenderam isso? Hein, Vanessa? Entendeu mais ou menos? Você ainda quer esclarecer mais alguma coisa? Reflita um pouquinho, pensa mais um pouquinho só, e aí diga se isso. Então, pode ser também. Você pesquise mais um pouco e à tarde, você, se quiser tirar dúvida, você entra em contato. Mas se vocês refletirem nesses cálculos, vocês vão compreender a razão de ter andado 2 casas para a esquerda. Tá? Beleza. E mais alguém que também não tenha compreendido, eu estou dando a oportunidade de tentar explicar mais uma vez. Ou então faça como a Vanessa, reflita um pouco mais em casa de tarde e caso ainda persista dúvida, você entre em contato para tirar dúvida. Se não tiverem, se não entrarem em contato, eu vou compreender que não houve mais dúvida. Tá certo? Ok. Bem, eu finalizei essa parte que era da revisão e eu tinha preparado aqui, já tenho preparado aqui, o que seria a aula de hoje. Porque eu conversei com o professor Laurindo e achei que ele está avançando muito rapidamente sem detalhar algumas coisas. Eu fiquei com aquela dúvida de que se vocês dominam um pouco melhor a matemática, mas ele já falou da lei dos gases para vocês. A gente hoje explorou bastante a dilatação. Foi melhor a gente ter resolvido esses exercícios? Oi? Vocês acharam válido ter feito mais exercícios hoje? Hein? De boas? Foi ótimo? Ah, maravilha, era isso que eu queria ouvir. Muito bom. Ah, que bom, gente. Obrigado. É para tentar ajudar. Sinceramente, é porque acabar praticando o que aprendeu. Eu fico sentindo, que precisa de um reforço, dessa matemática. Vocês, sentem dificuldade, aí a gente tem que lembrar, tem que ficar lembrando toda aula. Perfeito. Ah, muito bom então. Maravilha, agora eu estou satisfeito.
Eu posso, assim, tem mais uns 10 minutinhos de aula. Eu não vou fazer essa revisão agora, porque é um outro assunto e aí vai misturar muita coisa na cabeça de vocês. Na minha próxima aula, eu faço uma revisão e mostro o assunto da lei dos gases. Né? Não saiam da sala que eu vou fazer a chamada. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo puxar a danada da chamada aqui de algum jeito. E deixa eu só um minutinho. É o plugin aqui que não tá. Cadê o código da reunião? Ah, veio. Deixa eu clicar aqui e aqui. Vamos ver se vai sair. Isso é uma comédia, só vai aparecer lá depois de não sei quando. Vamos pegar aqui a apresentação. Deixa eu parar a apresentação. Aí eu pego uma telona de todo mundo. Rapaz, até hoje eu apanho dessa extensão que promete puxar a lista de chamada e eu não dominei ainda. Ela é muito ruim, eu não achei outra extensão boa. É aula Meet, segundo ano, dia de hoje, 15/6/21. Bom, galera, vocês têm algum comentário? Querem alguma demanda? Eu tenho a demanda, hein? Que é vocês acessarem as aulas, assistirem novamente. Hoje eu vou deixar atividade. Na aula passada eu não deixei. Mas essa semana eu vou deixar atividade. Esse material aqui, estudo dos gases, foi de Laurindo. Não sei como é que foi. Já fez chamada. Quando vai ser a avaliação bimestral? Não, a minha avaliação vai ser como a do primeiro bimestre. São as atividades que a gente vai colocando no Classroom. Viu? Eu não tenho planos de... Tem que se preparar, todo mundo tem que se preparar. Mas é fazer as atividades com dedicação. Se eu perceber que a galera tá fraquejando, eu vou aplicar prova nos moldes tradicionais.
E é bom que vocês encarem a coisa de uma maneira séria mesmo, porque é o sucesso de vocês lá na frente. Valeu? Tá tendo participação interessante, tem pessoas aí interagindo na aula, tá ficando legal. Vamos ver se apareceu alguma coisa, só um minuto. Nada aqui. Ah, mas eu já salvei. Tá mal esse negócio. Valeu? Vou parar a gravação.